do Senhor mais uma vez, a se alegrarmos na presença do Senhor. Isso é maravilhoso, irmão. Estar na presença do Senhor, ter esse privilégio de mais um dia, né? Poder sentir a presença dele. Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 8. Glória a Deus. Leva o vídeo até a boa, está com. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do verso 8, fala sobre Estevão, primeiro mártir. Fala assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram uns homens para que dissessem, ouvindo de proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo aos anciãos e aos escribas, e investindo com ele, arrebataram e levaram ao conselho, apresentaram falsa testemunha, e diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés lhe deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se tomar essa cena, irmão. Glorificando o nome do Senhor. Queria nessa noite falar um pouco de Estevão e falar também das nossas lutas que enfrentamos quando a gente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Quando a gente pega na mão do Senhor para caminhar junto com o Senhor, muitas das vezes Deus nos levantar na nossa vida. As perseguições, as lutas, e muitas das vezes a gente não aguenta porque a gente está segurando na mão do Senhor, mas o Senhor não está segurando em nossas mãos. Há uma diferença entre a gente segurar na mão de alguém, segurar na mão de alguém e alguém segurar na nossa mão, para segurar a primária. Jesus segura desse jeito. Então, o que precisamos no dia de hoje é deixar Jesus segurar em nossas mãos para nos guiar, como ele fez com Estevão. Estevão foi levantado, cheio do Espírito Santo de Deus, e quando Estevão era levantado para pregar o Evangelho, pregar a verdade, o verdadeiro Evangelho de Cristo, pessoas que não resistiram, e tem pessoas desse jeito no nosso dia. A gente não pode se destacar com alguma coisa que alguém vai se levantar sempre contra você, principalmente na nossa vida espiritual. Às vezes tem alguém do teu lado na igreja que não quer nada, mas se você se destaca através do Espírito Santo de Deus, alguém já se levanta contra você. Mas nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra e sabemos que vamos passar por isso, por perseguições, e muitas das vezes as perseguições vêm de quem a gente menos espera, e muitas das vezes a gente desiste, sabendo que Deus quer prolongar os nossos dias na presença dele. Deus quer que a gente resista às perseguições, às tentações, às injúrias que as pessoas muitas vezes levantam contra nós. E aqui essas pessoas se levantam contra Estevão aqui, não estavam falando a verdade, simplesmente queriam aniquilar Estevão, queria tirar aquele
que falava a verdade, para que a mentira deles permanecesse naquele tempo. E de uma maneira ou de outra, eles conseguiram levar Estevão até os magistrados daquela época, na sinagoga, para mentirem contra Estevão. Muitas das vezes a gente está passando essa situação. Muitos de nós já passamos por perseguições, até mesmo dentro da igreja, no nosso trabalho, até dentro da nossa casa, muitas das vezes. Mas quando Jesus está pegando em nossas mãos, meu irmão, não tem para onde a gente correr. Porque as perseguições não vai te destruir. As lutas não vai nos destruir. Quem garante isso é um homem chamado Jesus Cristo. Amém, louvado seja. Por mais que a perseguição esteja reínda na sua vida, por mais que a luta esteja reínda na sua vida, por mais que com teus olhos carnais você não consegue ver a solução, eu quero dizer para você nessa noite que Cristo tem a solução para mim e para a sua vida. Amém. É no momento do sofrimento, da batalha, das lutas constantes no dia a dia, que o céu se abre a meu e a seu favor. É nessa luta constante que você tem passado, talvez com as portas fechadas, talvez com alguém enfermo na sua família, você mesmo enfermo. Aí a gente começa a não ver saída. Mas aquele que morreu há 2020 anos atrás por mim e por você, ele está aqui nessa noite. Ele está no controle da minha e da sua vida. Aquelas pessoas que olhavam para Estevão, apenas um jovem, eles achavam que Estevão estava sozinho, era apenas um homem de sabedoria, que tinha sabedoria humana. Mas a sua sabedoria humana, ela é falha, ela é diabólica, ela é facciosa. A sabedoria divina é totalmente diferente. Quando é Deus que nos dá a sabedoria, vai impactar até Satanás. Você, quando é uma pessoa sábia e a sabedoria vem da parte de Deus, até Satanás se sente impactado. Ele começa a se levantar para destruir a minha vida e a sua vida, porque ele vê que há algo diferente na minha vida e na sua vida. E ele não gosta dessas coisas. Ele gosta de ver simplesmente o ser humano, o homem na lama. Quer ver eu e você jogado no lixo. Mas Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, ele nos tira lá do lixo e nos coloca no luxo. Um dia eu estava no lixo, hoje eu estou no luxo, porque eu estou na casa do Senhor e estou me preparando para ir morar nas coisas celestiais. Por isso que isso daí, Estevão não atacava para ele, porque ele sabia quem ele servia. Ele sabia que aquele que ele servia tinha poder. Mesmo que alguém chegue a tirar a sua própria vida, saiba que ninguém pode matar o teu espírito. O homem mau simplesmente ele só pode matar a nossa carne, porque a carne voltará para o pó, mas o espírito voltará para Deus. E ninguém consegue matar o espírito, porque o espírito é de Deus. O sopro de vida que tem dentro de mim e de você é de Deus. Vai voltar para eles. Vai voltar para a boca da onde foi soprado, que é a boca de Deus. Então o ser humano, quando ele prepara, diz: não, eu vou te matar, eu vou te destruir. Ele consegue simplesmente destruir a nossa carne, o nosso corpo físico. Mas o espiritual ele não consegue. Estevão, ele estava passando por toda essa perseguição. Porque o ser humano, até no dia de hoje, ele não consegue escutar a verdade. Hoje a mentira é como bálsamo na vida daqueles que abraçam a mentira. Você mente, você até diverte, alegra essa pessoa. Mas quando você chega com a verdade, por mais que você seja manso, parece que a verdade fere. As pessoas já estão acostumadas com mentira. E há 2000 anos era do mesmo jeito. Não mudou quase nada. Então o que acontece? A vontade daqueles homens era destruir, tirar Estevão do caminho dele. Você lembra de Daniel? Daniel estava no palácio, orava 3 vezes ao dia ao Deus de Israel. Fizeram o que? Tirar Daniel do meio deles. E Daniel era um homem de Deus, igual a mim e a você.
Claro que ele tinha um patamar muito mais alto. Ele buscava, ele se interessava pelas coisas de Deus, ele transpirava a essência de Deus. Fizeram um edito para derrubar Daniel. As histórias até parecidas. Daniel se destaca mais no Velho Testamento, tem um livro só dele. Aqui algumas passagens para Estevão, do mártir, primeiro mártir da Bíblia, no Novo Testamento. Então o que acontece? Muitas das vezes as pessoas querem te tirar do caminho, porque ela não resiste ao brilho do Espírito Santo na tua vida. O brilho do Espírito Santo que está na minha vida e na sua vida incomoda as trevas, meu irmão. Mas não podemos deixar esse brilho ser ofuscado. Esse brilho tem de estar sempre presente em nossas vidas para que as pessoas vejam que existe algo diferente na minha vida e na sua vida. É tanto que a gente vê aqui no verso 15. Então todos os que estavam sentados no conselho, já dentro de frente para os magistrados, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Muitas das vezes alguém olha no meu rosto e no seu rosto, não consegue discernir o que é isso. Não consegue discernir o que é isso. Mas nós que servimos a Cristo verdadeiramente, que vivemos na presença dele com equidade, na verdade, a gente sabemos o que as pessoas veem em nós. Não precisam chegar em algum lugar e dizer, eu sou crente, porque se eu tenho o brilho do Espírito Santo, eu sou diferente. As pessoas vão ver, não vão saber discernir. Dessa maneira eles viam em Estevão a diferença. Da mesma maneira que o rei Nabucodonosor via em Daniel, da mesma maneira que Nabucodonosor via Sadraque, Mesaque e Abednego, aquelas pessoas que Deus estava pegado na mão deles e ele sabia que mesmo que eles morressem queimados naquela fornalha, ele sabia para onde iam. Se eu estou pegado, eu estou andando pegado na mão de Deus e Deus pegado na minha mão, eu sei para onde eu vou prosseguir, para onde eu vou seguir. Então, por isso que eu não tenho de cogitar em dois pensamentos. Eu tenho de entender que eu sou um bom cidadão dos céus. E Estevão tinha essa consciência, porque com certeza ele lia o Evangelho. Quando Jesus Cristo falou lá em Mateus 5, bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo meu nome, porque deles serão o reino dos céus. Com certeza, Estevão tinha convicção de que mesmo se ele perdesse a vida, mas ele ia estar com Cristo naquele dia. A gente está preocupado nesses últimos dias com a pandemia, mas nós não estamos preocupados de fixar a nossa vida diante de Cristo. Nós estamos vendo pessoas que estão do meio evangélico, do meio cristão, sendo arrebatadas, mas muitas das vezes a gente está muito despercebido dos céus. A gente tem se preparado para que quando a pandemia passar, a gente continuar a nossa vida. Mas não temos se preparado, se Jesus voltar, como é que está a minha vida perante o Senhor? Como é que está a minha vida se Jesus voltar agora, o que vai ser de mim? Se a trombeta tocar agora, a igreja começar a ser arrebatada, como é que está a minha vida perante o Senhor? Estou preocupado com isso? Muitas vezes não, estou despercebido. Mas estou preocupado que a pandemia passe para ir para o shopping. Estou preocupado que a pandemia passe para ir para a cidade, ir para o clube, voltar a minha vida normal. E se não voltar, meu irmão? Você está preparado para subir, para ter um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Você está preparado para morar nas mansões celestiais? Porque Estevão estava. Estevão estava tão preparado e armado contra ele, e mataram ele apedrejado. Mas enquanto Estevão estava sendo apedrejado, sabe o que se abriu? Os céus. Ele olha para cima e vê o céu aberto, ele apedrejado, sendo apedrejado, o céu se abriu e ele viu Jesus sentado à destra do Pai. Olha que maravilha! E quando a gente está fixado no céu, meu irmão, aconteça o que acontecer. Você pode estar no leito de hospital,
Você pode estar aprisionado onde for, mas se Jesus estiver na tua vida, dentro do teu barco, o céu vai se abrir a seu favor. Lembre-se que nada é impossível para ele. Toda a luta que Estevão passou, valeu a pena. Mataram ele apedrejado, mas mataram o corpo de Estevão. Mas para que ele não sucumbisse ali, ou falasse, ou murmurasse, ou reclamasse, ou pecasse, o céu se abriu para ele ver que tinha alguém que cuidava dele. Da mesma maneira, nós temos que ter essa convicção. Eu estou desse jeito, mas tem alguém cuidando de mim. Eu estou passando por isso, mas tenho certeza que tem alguém cuidando de mim. Nós temos que ter essa convicção que Jesus está no controle das nossas vidas. As perseguições não vai ser a luta. Vou falar em Romanos 8. Não vai ser a nudez, a espada que vai nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A gente estava conhecendo nessa noite. Aí eu me pego muitas das vezes pensando, Senhor, o que será da nossa nação se lamentar diante do Senhor? Começo a orar e falar, Senhor, faz a tua vontade, Pai, sobre as nossas vidas. Faz a tua vontade, Pai, sobre a tua igreja. Faz a tua vontade, Senhor, sobre as autoridades. Sabe por que eu falo isso? Porque os pensamentos do Senhor é mais alto do que os meus pensamentos. Como os caminhos do Senhor é mais alto do que os meus caminhos. Eu não posso determinar nada, porque eu não tenho poder para isso. Mas eu posso interceder como cristão pela minha vida e pela sua vida. A oração faz a diferença na vida do crente. Na tribulação, meu irmão, na perseguição, na luta constante, a maior arma do crente é o joelho. Ah, eu não consigo sair disso, consegue. Nada é impossível para Deus. Se você entrega a sua vida verdadeiramente a Deus, o céu vai se abrir a seu favor. O inimigo vai se levantar contra você, contra mim, vai se levantar sim. Porque ele já é perdedor. Eu tenho falado isso, que Satanás está escrevendo a última página negra do seu livro. Ele não tem o que perder. Ele sabe que ele já está derrotado. Mas ele quer derrotar a mim e a você. Mas a palavra de Deus vem como um exemplar para nossas vidas. Para a gente entender que existe solução para a minha vida e para a sua vida. Que o inimigo ele vai te atacar, mas existe alguém que é escudo, é socorro presente, é fortaleza na minha vida e na sua vida. Aquele que te defende das garras de Satanás. Mas para que isso aconteça, que a gente tenha esse defensor, que nem o salmista fala lá no Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o tem e o protege. A gente tem que estar presente, a gente tem que estar com Cristo, a gente tem que estar andando com Cristo. Cristo tem que estar do nosso lado. Para que as coisas aconteçam ao contrário daquilo que Satanás quer para as nossas vidas, a gente tem que estar Cristo como primazia em nossas vidas. Cristo tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Por isso que Estevão não sucumbiu, não desistiu, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Propósito curto, muitas das vezes, mas é um propósito. Todos nós viemos ao mundo com o propósito de Deus. Muitos chegam até os 100 anos. Que nem eu vejo pessoas anciões aí pregando a palavra de Deus. 90 anos, até 100 anos pregando a palavra de Deus. Mas muitas vezes Deus tem um propósito para você novo e partir para agora. Por isso que temos que estar preparado. Entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e deixar Ele fazer o mais na nossa vida. A primeira coisa que eu imagino quando Estevão entregou a vida a Jesus foi confiar no próprio Jesus Cristo. Eu não posso entregar minha vida a Jesus Cristo e não confiar, não deixar de trabalhar na minha vida, não deixar de fazer a obra, concretizar aquilo que é a vontade dele em minha vida. Eu não posso querer abreviar as coisas de Deus na minha vida, porque se eu começar a fazer isso daí,
Eu vou afastar o próprio Cristo da minha vida, porque eu estou tomando minhas decisões. Mas quando você deixa Cristo tomar a decisão pela sua vida, você começa a ver que há mudança. Você começa a ver que o Espírito de Deus começa a trabalhar na sua vida. Aquilo que você fazia sem ter discernimento, você começa a ter discernimento, porque o Espírito Santo começa a te convencer. Mas se a gente se afasta e começa a tomar as atitudes que é do passado, continuamos fazendo a mesma coisa, claro que o Espírito Santo vai se afastar de nós. Nós vamos estar vazios. Por isso, quando Estevão entregou a vida dele, ele confiou. Ele poderia, naquela hora que ele foi para o Sinédrio ali, para a sinagoga, diante dos anciões, dos homens grandes da lei, ele poderia ter desistido. Quem era que estava com a arma na cabeça dele, Estevão? Ele poderia ter negado Jesus naquela hora e ter se salvado, ter ficado aqui na terra. Mas ele decidiu prosseguir. E a igreja de Cristo, ela tem que prosseguir. Se queremos ir morar na glória com Cristo, temos que prosseguir. Temos que olhar para o alto que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque se desistimos de tudo. Estevão não quis, pastor, ficar em cima do muro. Estevão não escolheu o meio termo, meia condição, um pedaço para Jesus, outro para Maria, um pedaço para Jesus, outro para o mundo. Ele escolheu servir verdadeiramente a Jesus. Você sabe que o que foi que abriu o céu para Estevão? Uma chave chamada fé. A fé de Estevão era tão grande que naquele momento de ser apedrejado, os céus, ele, com a fé dele, abriu os céus. Uma coisa é alguém atirar, dar um tiro, você cair ali da morto. Ou alguém aqui ferir, uma ferida mortal, você cair morto. Outra coisa é você morrer apedrejado, imagina. Eu acho que duas coisas. Morrer apedrejado e afogado, alguém está te afogando. Olha o sofrimento daquele homem, daquele jovem. Mas ele não desistiu do propósito de Deus na vida dele. Porque não adianta nós termos tudo, conquistar tantas coisas nessa vida e perder a nossa salvação, perder a nossa alma. O céu está aberto ao meu e ao seu favor. A gente vai lá em Mateus 11:12, está falando que o reino dos céus é tomado por força, por violência. Nós temos que se esforçar. Apocalipse 3:11 está falando, esse que vem sem demora, guarda seu que tem para que ninguém tire a tua coroa. Tentaram tirar a coroa de Estevão, mas não conseguiram, sabe por quê? Porque quando a gente está fixado na presença do Senhor, a gente não quer perder essa essência. Quando eu olho lá para trás e vejo da onde o Senhor me tirou, eu não quero perder essa essência, eu tenho de prolongar os meus passos, seguindo para o alto. E o momento agora, meu irmão, não é de parar, é de continuar de passo largo, não para a perdição, mais. Porque da perdição a gente já foi redimido. Então o momento agora é de olhar para Cristo. Se falta fé, Ele é o autor e consumador. Ele é autor e consumador da nossa fé. Mas se desistirmos, vamos voltar de novo para o mesmo lugar. E a palavra de Deus, ela nos assegura. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Talvez você chegou nessa noite desse jeito aqui, muito abatido. Mas Deus manda te dizer nessa noite, você não está destruído. Perseguido, talvez. Mas Ele manda dizer para você nessa noite, você não está desamparado. Amém. Eu vejo aqui da Lucas capítulo 21 e o verso 12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. Isso daqui está lá em Lucas. A história de Estevão está lá em Atos. Lá em Lucas não fala de Estevão.
Você está entendendo como é que é? Mas está falando que parece que Jesus já via a luta de Estevão lá na frente. Parece que Jesus já estava contando a situação de Estevão, porque tudo isso aqui, ó. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. Será que a gente está preparado para isso, meu irmão? Eu não quero dizer para você se prepare para perseguição, não. Eu não quero colocar medo no coração, no meu e no seu coração. Mas eu quero dizer que a gente tem que estar preparado por amor de Cristo. Se você olhar para aquilo que está preparado para mim e para você, isso daqui se torna besteirinha na nossa vida. Se a gente está fundado, firmado na rocha. Se a gente estiver firmado em Jesus Cristo, tudo isso daqui vem e vai passar. Vai chegar e vai embora. Porque Jesus Cristo nos garantiu passar a céu e terra, mas a sua palavra não passará. Aquilo que ele prometeu fazer na minha vida e na sua vida, vai continuar. De geração em geração, pode até não se cumprir na minha vida, mas vai se cumprir na minha geração. Porque a palavra de Deus, ela é lançada e ela não volta vazia. É maravilhoso servir ao Senhor. 2 Timóteo 3,12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo, Jesus, padecerão perseguições. A Bíblia deixa bem claro, né? Eu falo, eu aconselho, eu falo isso daí. Se preparem para vencer. Mas também se preparem para o dia de luta. Nós somos guerreiros, somos soldados alistados. Nós não somos alistados na milícia de Cristo. Nós somos soldados chamados para lutar e vencer, porque já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8. Já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não existe nada nesse mundo que nos tire a nossa fé. A fé é uma coisa que é intocável. A fé, ela é individual. Ninguém consegue tocar em nossa fé. É uma coisa que quanto mais ela é exercida, mais por defeito. Então não deixe nesses últimos dias nada tocar naquilo que é só seu, naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas que a gente espera. E vai acontecer, sabe por quê? Porque nós temos fé naquele que pode todas as coisas. Amém. Eu vejo o mundo, hoje no mundo, as pessoas correndo de um lado para o outro. Muitas pessoas hoje que já tiveram na igreja, pastor, já serviram a Cristo, mas não conheceram Ele profundamente, no profundo. E hoje está falando, não, quero ver não, eu sou ateu. Eu não quero em Deus não. Nunca entregou a vida verdadeiramente a Cristo. Porque quando a gente conhece a verdade, porque a verdade é Cristo, quando a gente conhece Ele verdadeiramente, a gente quer se afastar do trabalho, e ao contrário, a gente quer se aproximar cada dia, sentir a essência dele sobre as nossas vidas. E eu quero falar para você nessa noite, tenha essa intimidade que Estevão tinha com Jesus. Estevão não chegou a conhecer. Paulo não chegou a conhecer Jesus pessoalmente. Mas foram homens firmados na rocha. Pessoas que foram mudadas pela presença de Cristo na vida deles. Como eu e você nessa noite estamos aqui, sabe por quê? Porque fomos mudados pela presença de Cristo. O próprio evangelista fala que até a tristeza salta de alegria na presença de Cristo. Imagina as outras coisas que podem acontecer na minha vida e na sua vida quando a gente está com Cristo nas nossas vidas. Cristo tem operado na minha vida e na sua vida. Quem pode nos tocar? Quem é que tem a autoridade de Cristo nas nossas vidas? Ninguém, meu irmão. Tem muita gente dando ousadia. Hoje eu estava falando para minha sogra agora há pouco.
Ela falou, não, Satanás, eu digo, Satanás não tem autoridade sobre a sua vida nem legalidade. Satanás, ele tem que obedecer àquele que é rei dos reis e senhor dos senhores, que é dono de todas as coisas, aquele que é gerador de todas as coisas. Agora eu fico dando uma ousadia, em vez de eu glorificar o nome do Senhor, na luta, nas tribulações, nas tentações, para que ele possa me livrar. E o inimigo está tão satisfeito lá porque você está falando dele o tempo todo. Nós, como cristãos, nós temos de pregar céus nessa terra. O inferno, todo mundo já sabe, aqueles que não servem a Deus verdadeiramente, o caminho dele, o final dele é o inferno. Só existem dois caminhos. Estevão, como não era besta, era sábio, divinamente falando, ele escolheu voltar para casa. E eu falo para você nessa noite, escolha voltar para casa. Da onde a gente viemos, a gente pode voltar para lá, é uma decisão nossa. Eu, pelo menos, eu não quero mudar de casa. Eu não quero mudar de rumo. Eu quero seguir o caminho de volta para casa. Seja como o filho pródigo. Talvez você tenha se afastado um tempinho da presença do Pai, mas você voltou agora. Siga o caminho de casa. Siga o caminho de casa. Estevão não perdeu a visão de casa. É tanto que as portas da casa de Estevão, que será a minha casa e a sua casa, se abriu e ele viu Deus e viu Jesus Cristo ao lado do Pai. E eu quero dizer para você que a bússola que vai levar você até ao Pai chama-se Jesus Cristo. Permaneça firme na presença, porque não vai ser um vírus, não vai ser uma peste, não vai ser a fome que vai nos tirar da presença do Senhor. Se nós estivermos firmes na presença do Senhor, você pode ter certeza. Aconteça o que acontecer, Ele vai estar contigo. Ele vai estar comigo, Ele vai estar conosco. E para a gente terminar aqui, eu já falei aqui, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Para terminar aqui, irmão, nada se compara aqui, nenhum sofrimento desse tempo se compara para a glória que será revelada para mim e você. O próprio Paulo está falando desse jeito assim, aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviram, e não subiu para o coração do homem, é aquilo que está preparado para nós. Aí quando chega lá em Apocalipse, Deus revela para o apóstolo João a cidade santa. Paulo está falando de aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu para o coração do homem, é o que está preparado. Aí João, lá em Apocalipse, na ilha de Patmos, Jesus revela para ele a cidade santa, que será habitada pelos santos. Aqueles que perseverarão até o fim será salvo. Aí João começa a narrar como é que é a cidade, as ruas de ouro, os muros de cristais, os portões da cidade são uma pedra de jaspe. Olha que coisa maravilhosa. Aí quando chega lá no capítulo 22, nós vamos dizer assim, mas nessa cidade não entra nada impuro. Mas aí Jesus, como ele não é usurpador, ele se usurpa como eu posso dizer, do meu livre-arbítrio, ele deixa você escolher. Está sujo? Suje-se mais. Mas também se estiver limpo, limpe-se mais. Essa é a senha para ele entrar na cidade santa, a nova Jerusalém, que descerá do céu, endereçada à igreja. A igreja salva, lavada e remida que vai morar no céu. Então, para que a gente possa ter essa convicção, aquilo que Estevão tinha no coração, aquilo que Estevão pregava, que a gente prossiga olhando para o alto, que é Jesus Cristo, que a gente não deixe que as lutas desse mundo venham nos afastar da presença do Senhor. O diabo tem preparado pratos na minha vida e na sua vida. E hoje eu comentava,
Se o diabo viesse vestido de diabo, quem era que caía nas armadilhas dele? Ele está sempre preparando pratos bonitos na nossa vida para encher os nossos olhos, porque os nossos olhos é a entrada do pecado. Então ele coloca algo bonito, pastor, na nossa vida, para que a gente caia. E tem muitas pessoas, até homens de Deus, hoje caíram, adulterando, se prostituindo, assumindo o homossexualismo. Por quê? Já tirou o pensamento de casa, perdeu o rumo de casa. É por isso que eu estou falando que sejamos como um filho pródigo. Ele saiu da presença do Pai por um tempo, mas ele não errou o caminho. Ele disse: eu vou voltar e pedir perdão ao meu Pai, porque lá eu vou ter o que comer, eu vou ter o que vestir. Mas vou dizer para ele: não, pai, não precisa me chamar mais de filho, não. Qual é o pai que abandona o filho? Você pode ter andado por onde você foi, andou. Talvez o inimigo até hoje te aponte dele, mas eu quero dizer para você que você já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém. Quando ele morreu lá naquela cruz do Calvário, ele redimiu a mim e a você, justificou a mim e a você. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então levanta a sua cabeça nessa noite. Olhe para o céu, o hino que a irmã Elisa cantou nessa noite. E na terra não tem nada para mim e para você não. O salmista fala: eleva os olhos para o mundo e onde me virá meu socorro? Ele mesmo fala: meu socorro do Senhor que fez o céu e a terra. Levanta a sua cabeça. O crente não pode andar de cabeça abaixo, porque aqui nós não temos mais nada que nos chama a atenção. Estamos aqui, mas não somos mais daqui. E era isso que Estevão tinha no coração dele. Eu tenho tanto medo de perder a minha vida, mas ao contrário, você tem que ter medo de perder a sua salvação. A melhor coisa do crente, a maior felicidade do crente é saber que o nome dele está escrito no livro da vida. Então não deixe que nada te afaste da presença do Senhor. Se encha cada dia da presença do Senhor. Esteja perto de alguém que seja idôneo, que possa te ensinar, te levar para os caminhos certos. Porque aí sim você vai ter certeza, cada dia, se Jesus voltar hoje, eu vou subir para a glória. Não tire a sua visão dos céus. O inimigo está tentando fazer isso nesses últimos dias, mas eu falo para você: se você permanecer firme na presença do Senhor, o Senhor não vai deixar nada, nem ninguém se afastar da presença dele. E com essa palavra nessa noite, que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, abençoar os irmãos que nessa noite não podem estar aqui, né? Com essa palavra, mesmo na perseguição, na luta, na situação, nas adversidades, lembre que Jesus está conosco. Ele falou desse jeito: estarei convosco até a consumação. Todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas, meus irmãos. Durante o dia, livramento, queremos entender. Mas todos os dias acontece isso. O primeiro milagre que aconteceu na nossa vida hoje foi Ele nos dar mais uma oportunidade de viver. Enquanto alguém está indo, teve lutado hoje pela manhã, nós estava trabalhando, nós estamos aqui na casa do Senhor, nos deu mais vida e vida com abundância. Então, todos os dias é motivo de agradecer a Deus pela nossa vida e permanecer na presença dEle. Porque isso alegra o coração de Deus. Quando você busca Ele, quando você tem tempo para Ele, quando você lê a palavra dEle, quando você jejua, amortece o corpo, vivifica o seu espírito, Ele sabe que você está querendo ter uma intimidade com Ele. Não se afaste da casa do Senhor. Aqui é a fogueira. Nós somos os pau de lenha. No momento que a gente se afasta da fogueira, o fogo se apaga. Não deixe que esse fogo se apague. Deixe que a chama permaneça acesa no seu coração. Que ela não venha ficar fumegando, mas seja uma chama que chame a atenção daqueles que estão na terra. Então, que você receba essa palavra nessa noite e que o Senhor possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém.